E aí, time? Salve, salve! Tô de volta! E aí, time? Vocês estão bem? Um monte de pessoa bonita na live. O Givago também tá aí. Você tá bem? Tudo bom? Um monte de pessoa bonita e o Givago. Não tô brincando, meu querido. Você é um cara muito bonito também. Grande Magno, tá bem, querido? Você tá bem? Tudo jóia? E aí, time, vocês estão bem? Como é que estão as coisas aí? Deixa eu abrir aqui a. Na hora que eu entrei na live, caiu aqui a conexão. Na hora que eu compartilhei a tela, que caiu a conexão. Tô permitindo a galera entrar. Então vamos nessa. Vamos começar, time. Papo de hoje: como construir marca. Então, um projeto bacana para vocês aí que estão. Tá gravando já? Projeto bacana para vocês aí que estão começando a construir marca. Vou entrar aqui pelo iPad para compartilhar com vocês a minha teoria de construir marca. Lembrando qual que é o objetivo do papo aqui. O objetivo dessa conversa não é uma aula, gurizada. Então, acho que é a primeira vez que a Stephanie Maria participa, né, Maria? Né, Stephanie? É a primeira vez. Bom dia, pessoal. Ei, tudo bem, ó. Para você que está entrando agora, Stephanie, e para galera que está entrando agora, não é uma aula onde vocês não me interrompem, tá? Então tem um brother aqui da Recruto. Ô, Gabriel, manda bala, meu querido, pode me interromper. Beleza, meu caro. Recrutou. Legal. Obrigado pela correção, querido. Então, a moral desse papo não é eu falar igual um maluco e vocês não me perguntarem nada, tá? A gente vai fazer o mais dinâmico possível essa nossa conversa aqui. Então, bora lá. Para começar esse papo, time, dando um panorama, tá? Obrigado por todo mundo estar aqui. Obrigado pela participação de vocês. Estou feliz. Voltamos ao público da semana passada, né? Quase 40 pessoas nesse bate-papo. E o papo de hoje sobre como construir marca. Então, qual que vai ser o roteiro desse papo aqui de hoje? Eu vou apresentar para vocês uma teoria de como construir marca. Existem outras formas, tá, de construir marca, outros jeitos de vocês fazerem isso. Eu vou apresentar uma forma de vocês estruturarem isso. E, ao mesmo tempo, eu vou liberar para vocês irem fazendo perguntas sobre como vocês podem, eventualmente, construir isso no negócio de vocês. Fechou? Enjoy! Tem uma galera aqui que eu já... Como que eu faço para colocar alguém de co-host aqui, meu bem? Me ensina? Aqui, ó, entre configurações, e aí? Aqui, tá? Vou achar uma pessoa aqui para colocar de co-host. Eu vou colocar o Givago de co-host. E agora? Talvez você consegue fazer isso para mim aí. Mas bora lá, aceitando todos vocês aqui. Qual que é o... Quem sabe faz ao vivo, tem que pedir ajuda, sabe? Qual que é a visão, time? Olha só. Quando você está começando a construção de marca do negócio, joguei meu iPad na tela aí, toda marca, ela passa por 3 momentos. Quais são os momentos que toda marca vai passar? O primeiro momento, um momento de desenvolvimento. Momento de desenvolvimento de marca. O que acontece nesse momento de desenvolvimento de marca, tá? O que tem que ser definido? O que é definido nesse momento de desenvolvimento da marca? A identidade da marca. Identidade da marca. A identidade da marca, eu vou explicar para vocês, eu vou fazer uma lógica completa aqui depois.
Mas o primeiro item para vocês entenderem é a identidade. Toda marca passa pelo desenvolvimento e a primeira a primeira etapa aqui é a identidade. Depois, ela vai para a fase de consolidação. É fácil você identificar quando uma marca está em consolidação. Você vai falar assim, ó. Eu sou da... Me ajuda de novo, Gabriel. Recrutou. Cara, tu vai falar assim, eu sou da Recrutou. E a galera fala assim, sim, cara, Recrutou, pô. Claro, a Recrutou do Gabriel, certo? Aí tu fala, a Recrutou do Gabriel. Cara, a marca tu começa a fazer recall, as pessoas começam a lembrar disso. E quando que acontece isso? Da marca começar a fazer esse recall, começar a conectar com as pessoas, as pessoas começarem a associar. Quando você começa a ter uma grande distribuição. O que é essa distribuição de marca? Eu vou dar alguns exemplos para vocês já. E o último item, e o último estágio da marca é o momento de valorização. Valorização de marca. E nesse momento aqui, é o momento que você começa a ter governança de marca. Vou dar um exemplo de governança. Se tu escrever agora aí, de vago, no seu Insta assim, @Itaú, seus serviços são uma merda, alguém vai te chamar. Porque tem um bot, a marca tá tão grande, que tu tem que o tempo todo estar governança. Tem que estar o tempo todo pesquisando para ninguém fazer nenhuma bagunça com o nome da marca. Deixa eu explicar isso na prática para vocês, então, de outro jeito. Olha só. Bora lá. Tá fazendo sentido até aqui, time? Faz sentido? Ó. Em algum momento, enquanto eu estava na V4, eu criei essa palestra aqui. Que é a palestra Construção do Backstage de Marca da V4. Essa palestra foi a passagem da transição da V4, dessa marca aqui, né, que é a V4 Agência, para essa marca que vocês conhecem hoje. E aí eu falo que toda marca ela passa por três grandes momentos, né? No caso, na época, eu usava o Denner de referência, que era... Eu vou ter que mudar isso aí, meu bem. Essa palestra não pode ser assim para sempre, porque eu não estou mais na V4, né? Então, faz nenhum sentido usar o Denner de referência, mas acho que vocês conhecem o Denner. Então, aqui o Denner estava em desenvolvimento de marca. Depois ele foi para consolidação de marca. E por último, a valorização de marca, quando a marca já está... Esse aqui é a marca pessoal do Denner, né? Não a marca do negócio. Mas qual que é o primeiro item aqui da identidade de marca? Dando contexto para vocês, contexto da V4, e eu vou fazendo outros contextos. Identidade de marca é quando você define eventualmente a cor do negócio. Você definiu a cor da empresa. Aí você definiu que o negócio vai ser dourado, por exemplo. Tá dentro da identidade. O slogan da marca é o que está dentro de identidade de marca. Quer outro exemplo de identidade de marca que vocês vão pensar? Toda marca precisa ter propósito, missão, visão e valores. Isso daqui, esses itens da base da pirâmide aqui, é o que vai garantir que tu não tenha uma marca fria. É a alma da marca. Tá? Esse aqui é um conteúdo da Marcela Rezende, que ela me mandou. E aí, qual que é o grande lance? Outro aspecto da identidade de marca, que toda marca tem que ter identidade. Lembra que quando você para você sair de desenvolvimento e ir para segunda etapa, qual que é a segunda etapa? Consolidação de marca, tu tem que ter uma grande identidade, uma identidade definida. Então, tu tem a cor, tu tem um slogan que é único, 100% seu, não pode ser parecido com o slogan do concorrente. Geralmente, no seu slogan tem que ter a sua palavra, então aqui a palavra da V4 é vender. Pensem assim, ó, na definição da identidade de marca, você vai ter a sua palavra principal. Qual que é a palavra principal da Volvo? Quem me fala aí? Quando tu pensa em Volvo, tu pensa em quê? Esse caminhão. Aí, ó. Foi bem.
Mas olha só, a palavra que a Volvo bate é segurança. Qual que é a palavra que a V4 queria bater? Qual que é a palavra que a V4 domina? Vender. Então, tem um cara que é um grande amigo meu, ele está fazendo uma empresa chamada Full Sales. Qual que é a palavra que ele está dominando? Comercial. O Matuta me falou, vou dominar comercial. Quando falar em comercial, vão pensar em Full Sales. Então, aqui, ó, tu definiu a sua palavra. Eventualmente, tu definiu também o seu slogan, a cor de marca. Então, tu está definindo identidade. Identidade baseada nos seus valores, seus princípios, na visão da marca. Qual outro item da identidade de marca? O significado do nome da empresa. Então, um exemplo aqui. Tinha uma campanha chamada... É que eu desloguei do meu e-mail, mas tinha uma campanha chamada o que significa V4. V4 é vender o produto, vender mais vezes, vender para mais pessoas, vender pelo maior valor. Tem uma campanha que a XP fez, muito famosa, que gerou muito resultado, chamada Fator XP. Vocês já viram essa campanha? Essa campanha foi super famosa, viralizadaça da XP. Fator XP, o que é? Ela está criando um significado para o nome da empresa. As marcas, elas criam, no momento de passar na identidade, elas criam de consolidação para desenvolvimento para consolidação, elas criam identidade para o nome da empresa. Ou tem que ter algum significado. Algo tem que ser criado através do nome do negócio. Outro item, produto único. No caso da V4, na época, todo mundo falava assim, olha, você precisa de pacotes. Então, as agências, elas tinham pacotes das coisas. A V4 se posicionou com um produto único, com um produto que é falando sobre algo disruptivo. Um bom exemplo para vocês entenderem, olha só. O produto do negócio acabou virando uma categoria. Qual que é a primeira lei do marketing? Seja o primeiro. Tem aquele livro muito famoso, 22 Leis do Marketing, 22 Leis Imutáveis do Marketing. Esse livro aqui, ó. Quando a Bíblia lançou, já existia esse livro aqui. Ele é mais velho do que Andar para Frente, esse livro. E nesse livro, na verdade, o que eu li foi esse aqui, né? Não. Foi aquele lá mesmo, tá certo. Mas a gente leu esse aqui também, né? Que é o posicionamento. Quando eu digo a gente, é porque minha mulher tá aqui do meu lado. E tudo que eu estudava, eu colocava ela para estar junto comigo, né? Mas qual que é a visão, time? Esse livro aqui, 22 Leis do Marketing, ele fala que a primeira lei do marketing é seja o primeiro. E a segunda lei do marketing é, se tu não puder ser o primeiro, cria uma categoria. O que aconteceu no caso da V4? A necessidade de criar um novo produto fez a V4 criar uma nova categoria. Só existia agência, não existia assessoria de marketing. Então, a V4 criou uma nova categoria, a categoria de assessorias. Tá? Então, uma coisa legal para contar para vocês. Outro exemplo, se tu é uma empresa de serviço, você é obrigado a ter um método. Então, dentro da sua identidade de marca, tem que constar o seu método. O lançamento do livro Cientista do Marketing, o lançamento do livro da V4, tô contando os meus cases, né? Como que o lançamento desse primeiro livro aqui em abril, ele foi feito para validar o método da V4. Ele foi criado para validar o método. Porque uma marca de serviço, que é o exemplo que a gente está discutindo aqui, uma marca de serviço tem que ter um método. Então, acho que é legal compartilhar com vocês essa visão. Que toda marca precisa de um método. Principalmente se for de serviço, tá? Se tu for indústria, é bem menos relevante do que se tu for. Mas isso está dentro da sua identidade de marca. Quando a V4 fez isso, definiu um slogan. Então aqui tem um detalhe, olha só que curioso, é legal compartilhar com vocês. Ó, definiu a cor, a gente está em desenvolvimento, definiu o slogan da marca, a gente sabe, criou um significado para o nome da empresa, criou um produto único no mercado, alguma coisa que é revolucionária, que não é o mesmo que todo mundo está fazendo. Criou um método, pô, tu tem um método aí, a Stephanie, no caso aí também do Pablo, pô, tem um método da Visp. Qual que é a próxima etapa na construção da marca? Tu definir um arquétipo e trabalhar em cima desse arquétipo. O que é o arquétipo? É isso aí, pô, método recrutor. Ó, qual que é o arquétipo da V4 lá atrás? Era o arquétipo do rebelde. O arquétipo do rebelde era o seguinte, ó. A gente se tu for ver, arquétipos de marca.
a gente se posicionava contra o mercado. A gente falava que a agência de marketing não funciona. Então, olha a campanha mais famosa da história da V4. Foi muito antes de eu entrar isso daqui. A agência de marketing não funciona. Era um arquétipo da marca lá atrás. Que tu se posiciona contra o mercado. Algumas... Aqui, esse pode ser um bom exemplo. Ó. Deixa eu ver se vai dar... Vou conseguir achar aqui o zoomzinho, ó. Definir o arquétipo da marca. Geralmente, o arquétipo da marca tem a ver com o arquétipo do fundador, tá? Por exemplo, isso aqui não é papo etéreo, não, tá? O que é etéreo? Não é um papo sem valor. Empresa que não define isso não tem personalidade. Empresa que não tem personalidade é inócua. Pensa assim, ó, por que tu não segue o... deixa eu fazer uma pergunta aqui pra alguém. Deixa eu ver quem que eu vou usar. Wesley Aragão. E aí, meu brother, você tá aí? Fala, meu brother, 100%. Me ouvindo bem? Tá bem? Ouvindo bem, cara. Ô Wesley, conta pra gente que carro que tu tem. Carro? Meu último carro foi uma Tracker. Tracker. E tu seguia a Chevrolet uma... no Instagram ou não? Nunca. Não que eu lembre. Chevrolet. Eu sigo normalmente Ferrari, BMW. Cara, tu sabe por quê? É isso, tu sabe por quê que o pessoal não... Eu, por exemplo, eu tenho um Toyota Corolla. E faço pilates, então tenho 60 anos. Mas, só qual que é a lógica? Além da razão de ter comprado o Toyota Corolla para deixar o meu sogro feliz, que foi uma das razões, claro, que isso conta muito, deixar o sogro feliz, eu deixar o meu sogro orgulhoso. Uma das razões, eu não sigo a Toyota no Instagram. Por quê? Falta definição de personalidade, muitas vezes. As marcas que não têm personalidades são chatas. Marca quente, tu segue porque é legal. Tu vê o pessoal, tu recomenda mesmo, você recomenda aplicar esse mesmo nível de autoridade, mesmo em quem não tem grande alcance e força mídia? Absolutamente, Emerson. Cara, definir a sua personalidade, marca com personalidade é marca que viraliza, é marca que tem imponência. Então, cara, a primeira coisa que você vai definir na minha cabeça é definir o seu arquétipo. Por exemplo, eu tava pensando, será que eu, Max, eu tô mais no arquétipo hoje olha essa dúvida, é legal compartilhar com vocês. Eu quero me posicionar como sábio, que é o cara que compreende, que já passou por uma coisa, meu óculos redondo, ou eu quero me posicionar mais com o arquétipo do criador. Cadê o arquétipo do criador? Que é o cara mais inovador. Ou eu vou ser o que normalmente eu sou normalmente, que é um pouco mais governante, mais imponente. Ou a história do herói, porque eu tenho a história de eu era pobre de uma ré e fiquei rico, então qual que eu vou me posicionar? Então, essa definição do arquétipo de marca é muito importante. E aí tem um pouco de mágico aí também, hein? Tem um pouco de mágico também, mas assim, ó, é legal compartilhar isso com vocês, porque qual que é a tese, time? Se tu não define isso, tu não tem identidade de marca. Se tu não tem identidade de marca, tu não vai passar de consolidação de marca, de desenvolvimento de marca para consolidação. As pessoas nunca vão associar você sim, a recrutou, pô. Tu tem que definir isso, tu tem que ter personalidade. É isso. A V4 tinha lá atrás a personalidade do arquétipo do rebelde. E olha o que é curioso. O que permitiu a gente ser a V4 ser a primeira assessoria de marketing do Brasil e, ao mesmo tempo, sair de desenvolvimento para consolidação de marca, foi ter definido isso. Definir arquétipo, definir o slogan, definir a cor, definir a personalidade do negócio, ter um método próprio, ter identidade, produto único. Então, agora, analisa o seu negócio aí. 20 minutos de papo já. Tu tem identidade de marca? Até das coisas que eu falei? História para vocês do passado aí, ó. Em algum momento a gente falou, pô, não vai dar para ser o arquétipo do rebelde com a V4 era, porque não dá para vender para grandes contas sendo rebelde. Tem que pensar isso também, empresa de serviço. E aí o que acontece? Não dando para vender para grandes contas com o arquétipo do rebelde, a gente tem que criar um novo arquétipo. E aí a gente começou. E aí lá atrás, o Daniel me indicou ler esse livro aqui. Não sei se vocês já leram esse livro aqui. Ele é um dos livros mais famosos da história do que a gente chama de Carol. Tem uma galera. Esse é um livro super famoso aqui do por que as pessoas agem, né? E nesse livro, A Lógica do Consumo, ele fala que as pessoas querem pertencer a algo, pertencer a um grupo. Então, eu comprei ele tem 3 dias. Legal, mano. Indicação do Cientista do Marketing. É isso aí, pô. Esse livro tá lá no Cientista do Marketing.
Qual que é a lógica disso aqui? Olha só. Colocar o login atrás da cara das pessoas é para criar o que ele fala no livro, sensação de pertencimento. No livro ele fala que as pessoas querem pertencer a um grupo, querem pertencer a um bando. Isso está dentro da identidade de marca também, que é qual é o bonde que tu está criando? Qual é o bonde que a sua empresa está criando? Eu nasci numa cidade chamada Itaiandu, que é essa cidade aqui, ó. Itaiandu. Lá no sul de Minas, uma cidade bem pequenininha, 4 horas daqui, essa cidade aqui, ó. E aí, qual que é o que acontecia? Eu morava num bairro chamado Itaiandu, o bairro chama Santo Odilo hoje, antes ele chamava Pedregulho, é o nome do bairro que eu morava antes. Pedregulho em Itaiandu, que era o nome do bairro lá que eu morava. E tinha, dentro do bairro Pedregulho, a turma do Pedrê. Só que tinha outro bairro lá em Itaiandu, que era um outro bairro que tinha o BCQ, que era o bonde dos come quieto. Que é os mineiros come quieto, e tinha um bonde dos come quieto. Quando eu era mais novo, tinha uns 10, 12, o sonho da minha vida era fazer parte de um bonde. Porque quando tu tá construindo um negócio, o seu negócio tem que ser um bonde, tem que ser, pô, é o nosso grupo, pô, é pra lá que a gente tá indo, é a nossa ideia, a nossa causa. Então, quando tu cria isso, as pessoas se conectam e aí tu começa a criar identidade forte de marca. E aí tu não precisa depender de distribuição pra caramba, porque tu tá criando identidade de marca. Uma outra referência pra vocês. As pessoas querem participar de algo grande. Faz sentido? Pô, todo mundo quer participar de alguma coisa realmente grande. Ninguém quer, pô, quero pertencer a um grupo que quer dominar a cidade de Itaiandu. Pô, não, pô, quero pertencer a um grupo que quer dominar o mundo. Tipo, quero fazer alguma coisa grande. Pensa no Pink e o Cérebro. Qual que é o papo? Toda manhã, o que a gente vai fazer hoje? Pô, a gente vai dominar o mundo hoje. E aí, pô, tu sonha junto. A estratégia que a V4 criou para isso foi usar o Go to IPO. Lá atrás, na primeira Assembleia de São Paulo, a gente, cara, definiu, a gente precisa fazer algo grandioso. O Daniel pegou um champanhe e falou assim, vou jogar para vocês aqui agora que todo mundo repete. Go to IPO! Aí todo mundo repetiu. Ninguém sabia, tinha 30 pessoas, a galera nem sabia o que era fazer IPO. Só que o fato é, tu tem que querer fazer algo grande. Mesmo que tu não queira, mesmo que tu não acredite, as pessoas querem fazer parte de algo grande. Outro exemplo para vocês entenderem, olha só. Mantra. Cantos do Exército para correr. 5 canções militares. O que é um mantra? A empresa tem que ter os seus respectivos mantras, senão tu não cria identidade. O que une aquele grupo? O que une aquele grupo são os nossos cantos, os nossos mantras. Um dos jeitos que a V4 fez foi o grito de guerra. Um mantra. O que vocês fazem? Soluções digitais. Pra cá, vender mais. Entendeu? Porque isso é um mantra. Conecta o grupo. Se tu não conecta o grupo, o que acontece? Tu não constrói identidade. A gente tem juntos uma identidade de marca. A empresa tem juntos uma identidade de marca. Aconteceu uma história legal para compartilhar com vocês. Olha só. Eu estava assistindo uma aula de uma dessas grandes imersões aí, e o cara dando a aula e pegou, ele falou assim, não, a nossa imersão é um chute nas costas. E tu vai vir aqui, tu vai tomar um chute nas costas e vai pra frente. Aí eu falei, rapaz, que pressão, né? E aí o outro vendedor explicando a mesma coisa. Falou, não, pô, a nossa imersão é um banho de água fria. Eu falei, rapaz, a imersão é um banho de água fria, eu chute nas costas. Só que o que acontece? É a mesma coisa, é a mesma imersão, como que ela pode ser as duas coisas? Porque o grupo não tá falando a mesma língua. O mantra serve para isso. Então, o Adib, ele fala do ritmo, ritual e... ritmo, rotina e ritual. É um mantra da Cimex. Então, criar mantras que a própria empresa fica repetindo é um jeito de tu fortalecer a sua identidade de marca. Outro exemplo, para fortalecer a identidade de marca do negócio. Storytelling. Lá atrás, esse vídeo aqui, ó. A gente
na V4, lá atrás, quem é da Lippert Video. Esse vídeo a gente impulsionou para um cacete, assim. Ó, 300 mil views. Tu acha que na época a gente batia 300, a V4 batia 300 mil views? Não, pô. Isso aqui foi estratégia, porque storytelling conecta. Então, o que tem que ter? Geralmente, na entrada das empresas tem a história da empresa. Um jeito que conta a história do negócio. Ou tu reverberou muito todo encontro e todo ritual que tu vai fazer com os funcionários tem que ter a sua história, tem que ter a história da empresa. Eventualmente, uma das duas coisas dos encontros. E o mercado ele tem que saber a sua história e a história da empresa. Pô, por que surgiu? Por que a sócio estratégica surgiu? Qual que é a história do negócio? Daqui a um pouco a gente vai ter. Hoje a gente tem 3 pessoas trabalhando juntas. Eu, a Poliana, 4 pessoas. Eu, a Poliana, a Tainá. Esqueci alguém? Aí tem. E aí o que acontece? Daqui a pouco a gente vai ter 50 pessoas. E aí, qual que é a missão do diretor, do C-Level, do executivo, do dono? Da direção de para onde o negócio está indo e contar a história do todo. E storytelling é isso, serve para conectar e criar identidade de marca. Outras coisas, por exemplo, símbolo. A Igreja Católica. A Igreja Católica tomou a cruz. A Igreja Católica tomou a cruz para ela. Todo mundo que é cristão acredita que Cristo foi crucificado. A Igreja Católica tomou a cruz é da Igreja Católica. Tu não consegue associar uma cruz com uma coisa que não é católica. Então a empresa ela tem que ter símbolos. Símbolos da empresa geralmente é o logo. Eu fui visitar uma empresa essa semana, junto com a Poliana. É muito curioso isso, né? A empresa fatura... Quanto que eles faturam, pessoal lá? 15 milhões. Eu dou um tapa no material e compartilho. Mas eu vou fazer o seguinte, Natan. Eu vou compartilhar o resumo da aula lá, no nosso grupo dos bastidores. O que acontece? Olha só, a gente foi visitar uma empresa que fatura quase 20 milhões. 14 milhões e pouco, mais umas outras BUzinhas que o negócio tem lá. E o cara, Max, me conta, cara, o que tem de gargalo aqui que tu vê visualmente? A empresa não tinha um logo, gurizada. Não tinha um logo dentro da empresa. Tu entra no negócio e tu nem sabe se tu tá entrando numa clínica odontológica ou tu tá entrando numa empresa, sabe? Tu não sabe de onde tu tá entrando. Os símbolos, eles são jeitos fáceis de você associar você àquele item, você é a marca. Conectar as pessoas. Tipo, eu tô vendo o Wesley agora, ele tá com o passarinho do Rony, passarinho da reserva. Tu associa você à marca através do passarinho. Essa é a lógica de tu criar símbolos na empresa. Então, não necessariamente precisa ser o logo da marca, os símbolos, mas tu pode, de preferência, faça o símbolo, o seu logo, ser alguma coisa que as pessoas associem. Outro ponto de identidade de marca, tá? Que ele fala, tudo isso aqui eu não tô tirando da minha cabeça, não. Já vou abrir para vocês ficar trocando ideia e perguntando. Eu copiei desse livro aqui, ó, A Lógica do Consumo, né? Nós copiamos lá atrás. Qual que é o grande lance, ó? Além dos símbolos, tem que ter evangelizadores. O que é evangelizadores? Pessoas que repetem a mesma coisa que você. Os mesmos itens de identidade de marca. Então, vamos imaginar que a Recrutou tem a palavra carreira. A palavra carreira é a palavra que está no slogan do negócio. Dá um exemplo aqui, tá, ô Gabriel? Não sei se é. E aí, o que tu vai fazer, cara? Tu vai achar gente para evangelizar o mundo disso. Outro exemplo. É difícil de associar É difícil desassociar, né? Mas testemunhas de Jeová. O que os testemunhas de Jeová fazem? Eles denominam, dentro da Constituição, os evangelizadores. São as pessoas que vão fazer trabalho de campo, bater de porta em porta e falar a palavra da igreja, do Jeová. Por quê? Tu tem que ter gente replicando a mesma mensagem em vários lugares diferentes o tempo todo. E, de preferência, seus clientes replicando a mesma mensagem o tempo todo, porque na época a gente fez lá os clientes da V4 replicando isso, a mesma mensagem. E aí, outra coisa, são os sentidos, então, o Tudum do iFood, da Netflix, o iFood do iFood, isso é sentido. Tu entra em algumas lojas, especificamente, tem cheiro.
Isso é sentido. Cria identidade de marca. E por último, aprovação social. A aprovação social é o que cria identidade de marca também. Por quê? Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho uma empresa de... legal. Eu tenho uma empresa que vende só para mulheres. E é uma empresa que vende só para mulheres... sei lá, vende só óculos para mulheres. Quem que seria uma pessoa para eu me conectar que automaticamente, se essa pessoa gostasse de mim, faria com que o máximo de pessoas gostassem de mim? Sei lá, Virgínia? É isso, sabe? Então, cara, é isso. A pergunta que tu vai fazer é assim, ó, quem que o meu cliente se conecta e quem que, se essa pessoa me aprovar, automaticamente todas as outras pessoas vão me aprovar. Isso tudo aqui, gurizada, que eu acabei de falar, são coisas que aconteceram na V4, por exemplo, no caso ali do Pablo. Pô, quem que tu vai pegar para associar a sua imagem? Associar a imagem da Visp. Que vai fazer com que, cara, se essa pessoa se conectar contigo e gostar de ti, todo mundo vai começar a gostar de você. E quando a gente fez essas mudanças aqui, todas essas que eu acabei de falar para vocês, na V4 lá atrás, aconteceu algo curioso, que a gente começou a transitar do arquétipo do rebelde na época para o arquétipo do governante. Então, o que é o arquétipo do governante? Pô, tudo muito, muito grande, muito profundo. A meta deixou de ser só adquirir cliente para ser a maior marca do setor. Deixou só de ser bater meta de vendas para ser o maior case de growth B2B do mundo. Então, pô, o governante é isso. O governante toma decisão, é imponente, é o maior. E, ao mesmo tempo, começou a ser sexy. Então, todas as produções, que é o arquétipo do amante, todas as produções tinham que ser muito bonitas, muito bem planejadas. A gente começou a usar mulher nos ads, nos anúncios. Isso tudo foi na definição de identidade de marca. Tem outros itens, né, de identidade de marca, mas isso é um dos cases aqui que eu posso compartilhar com vocês de identidade de marca. Até aqui, time, fez sentido? Top. Manda pergunta, Gabriel. Bora lá, meu querido. Cara, conheço bem seu trabalho, passei um tempinho ali na V4 também, foi curto ali, franqueado não era muito bom, mas Não fala acho assim, que isso cara. Assim me vai- deixa triste. acho que vai traduzir bem aqui para nós, né, que somos negócios em ascensão. Como Sim. fazer esse link, já que é muito distante? Eu tenho N pessoas aqui que eu penso em pessoas e com certeza seria top demais ter essa conexão. Mas como fazer isso hoje que eu sou pequeno, né? Quem que vai relevar? A gente está aí no mercado hoje de 60 vagas mês, é o que eu entrego. Pensar que no Brasil tem pelo menos 2 milhões de pessoas sendo empregadas todos os meses. Então, assim, é muito pequeno, mas tem um ponto super positivo que dentro desse mercado de recrutamento e seleção são muitos profissionais independentes, não tem ninguém com assessoria estruturada, como a gente tem feito, com área de vendas, área de marketing, fazendo o negócio bonitinho ali como uma grande empresa. Como fazer isso? Como convencer o cara aí, o foda? Eu pensei, talvez, em fazer isso localmente, pensar em algumas cidades e ter embaixadores locais. Qual que é a sugestão? Pequenos influenciadores? Qual que seria a ideia? Cara, te ajudo com isso agora. Só te dando uma visão antes, assim, de outro item, tá, ô Gabriel? Cara, tu tá em um dos modelos de negócio que eu mais tenho tesão de entrar, tá? Que é pessoas. Se tu fizer um bom trabalho nos aspectos que tu... No modelo de negócio que tu tá, onde tu tá agora, tu não vai vender ou cair? Perdi. Tá. Então qual que é a visão, man? Tu tá num setor gigantesco. Gigante, 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 velho. Tipo, tu tá... E um setor com muito dinheiro. Então, a primeira coisa para tu ter uma grande marca, de verdade, é tu ter isso. Que é potencial de escala. Tu tem hoje um potencial de escala absurdo. Todo mundo precisa de contratar gente. Então, só te fazendo esse disclaimer. Agora, respondendo a sua pergunta de forma objetiva. Tu vai falar com as pessoas, com os seus clientes, e vai perguntar, man, quem que tu segue na rede social? E a pessoa vai te falar os nomes. Quando eu fiz essa pesquisa na V4, eu fiz durante 5 anos consecutivos.
Quando eu comecei a pesquisar na V4, todo ano falavam Flávio Augusto. Demorou 5 anos pra gente conseguir fechar o Flávio. Todos os anos aparecia nomes que eu podia fechar. Então, lá atrás, hoje é um grande amigo, o pessoal falava assim, Thiago Concer. Cara, eu fechei o Concer lá em 2020. Porque é um cara que naquela época estava em ascensão. Quando eu fiz a pesquisa em 2025, apareceu um cara que estava em ascensão também, o Lázaro do Carmo. A gente foi lá e fechou o Lázaro. Mas a gente nunca tinha conseguido fechar o top, que era o Flávio, por exemplo. Então, tu vai pegar todo mundo que o cara falar, depois que todo mundo que seus clientes falar, tu vai fazer o seguinte, aí tu vai pros que tu pode pagar, pros que tu não pode. Que é bem simples. E tu vai fechando o pessoal. Então a gente fechou na época, em 2020, a Núbia Mota, talvez vocês não conheçam, mas era uma pessoa relevante. A gente fechou também o Bruno, do E-Commerce na Prática, que vocês talvez não conheçam, mas a gente fechou ele na época. O Sandro Magaldi, a gente podia pagar, então a gente fechou na época o Sandro Magaldi. Então, assim, cara, vai de baixo para cima até escalando. E fecha negócios que a pessoa não só te recomenda, mas que a pessoa esteja comprometida com você. Aí tu compartilha a mensagem com a pessoa compartilha a mesma mensagem, sabe? Mas tem que ser sempre do cliente, tá, man? Começa working backwards, você partindo sempre do cliente. Então, quem o meu cliente acompanha? Então, tu chuta, sabe? O Maurício também, exatamente, o Maurício foi um conselheiro. O Maurício, além do conselheiro, ele também fez papel. Cara, o Maurício ele não fez papel de influência porque ele tinha mil seguidores. Mas ele foi um conselheiro, por exemplo. Baita de um conselheiro, que inclusive virou um grande amigo. Trocar serviços por essas parcerias é uma boa decisão? Eu acho que sim, ô Emerson. Se tu não tem dinheiro de marketing para pagar, cara, faz sentido. Uma coisa que para vocês pensarem, time, eu não cheguei nessa pauta ainda, mas só fazendo um disclaimer, olha só. Vou falar, a gente está nas dúvidas já, então, ó, a nossa próxima conversa ia ser sobre distribuição. Tá vendo que distribuição? Que depois que tu definiu a identidade de marca, lembra que eu falei, ó, depois que tu passa pela identidade, tu vai para a distribuição, da distribuição governança de marca. Tu nunca vai conseguir chegar em consolidação de marca se tu não tiver uma altíssima distribuição, que é o que eu ia explicar qual foi a estratégia da V4 em distribuição na marca, né? Que foi um frame que eu copiei da gringa. Tudo isso aqui foi um frame que eu copiei da gringa. Mas antes de explicar a distribuição, uma coisa importante falar para vocês. Se vocês tiverem a melhor identidade de marca de todos os tempos e não tiverem disposto a gastar 10, 15, 20% do orçamento em marketing, para fazer isso, não vai rolar. Então, se tu não tem, respondendo a sua pergunta, Emerson, se tu não tem, cara, orçamento hoje, dinheiro para colocar 20, 30% da receita em marketing, coloca serviço, pô. Coloca tempo, coloca energia, sabe? Que é o que tu tem. Coloca o que tu tiver para construir marca. Que é o que eu tô pensando também fazer nesse momento. Isso vale tanto para a pessoa quanto para a empresa. Cara, exatamente. O que eu tô pensando em fazer na PF? Até troquei esse ideia com a Poliana. Eu pensei em, cara, pegar parte do dinheiro que eu juntei na minha vida, parte do dinheiro que eu vou receber na V4, separar parte, sei lá, separar 200, 300, 500 mil reais e começar a comprar coisa pra minha imagem. Vou lá comprar participação no podcast, vou comprar participação de indicação em pessoas. Só que tem um detalhe, Gabriel e time que tá aqui acompanhando. Construção de marca funciona como construir o shape. Nunca é de uma hora para outra. Então, se tu, eventualmente, tu pegar R$500 mil, comprar tudo na sua imagem hoje, for lá e participar do podcast Os Sócios, for lá e, cara, e nunca mais aparecer, é irrelevante. Tu tem que fazer constantemente, todo santo dia, por um longo período de tempo, uma baita de uma sustentabilidade. Quanto mais tempo tu fizer, melhor. Consistentemente todos os dias. Constância e sustentabilidade. É a visão. Então, cara, faz sentido sim tu fazer pra sua PF também, tá, man? Com certeza faz sentido fazer pra PF. Ô, Emerson, vou te falar uma coisa, man. Duas coisas. A primeira é sobre as pessoas não quererem se associar a você. Tu não vai ligar pro Flávio e falar, oi, Flávio, se associa a mim. Tu vai ligar pra pessoa que tá no próximo nível. Networking se faz assim.
Networking não é sobre eu. Hoje, se eu ligar pro Benchimol, ele vai falar: foda-se. Com quem que eu tenho que falar? Tem que falar com a pessoa que tá num próximo nível, acima de mim, um nível acima de mim. Essa pessoa é a pessoa que tu vai. Essa pessoa que tu vai associar a sua marca. E aí tem um outro detalhe que é: para tu conseguir fazer o trabalho de associação de marca com pessoas, tu tem que quebrar na sua essência pessoalmente, na sua essência como pessoa, que é o medo de mandar mensagem, o medo de trocar ideia, o medo de se associar. É todo mundo igual. Entra com essa cabeça, com essa cabeça, só. É todo mundo igual. No meio do dia, todo mundo vai ter que parar pra ir cagar. Essa é a verdade. Todo mundo, cara, é humano igual. A diferença é que esse cara tem 100 milhões e tu não tem. Mas na última linha, é todo mundo igual. Esse é o papo. Então, tu chega pra falar com a pessoa, tu não pede pra tirar foto. Porque se tu pede pra tirar foto, tu coloca um degrau embaixo. Tu chega e troca ideia normal. Tipo, mano, vamos construir uma parada junto aqui? Cara, vamos construir algo junto? É isso. A pessoa fala, mano, qual que é o deal? E já era, irmão. Começa a rolar. Eu recebo isso, eu vejo. Eu recebo isso, eu vejo que eu seja igual a galera que tem 100 milhões na conta. Amém, mano. Tu é igual, papai. Vai na confiança, eu tô te falando, mano. Eu tô te falando. As pessoas gostam de se relacionar com pessoas de igual para igual. Uma vez, vocês conhecem o tio Yuli? Sabe quem é o tio Yuli? Esse cara aqui, ó. Meu vizinho. Tá brincando? Sério? Meu vizinho, cliente da minha esposa. Quer dizer, era cliente, né? Ele não bebe mais vinho. A gente boa pra caramba, mora aqui no Posto 7, no Rio, da Barra. Cara, eu fiz a cagada de ir no Fire um dia, sabe o Fire Festival E eu era... Cara, tinha a categoria lá que eu tinha acesso aos bastidores. Eu cheguei lá, eu sou um puta fã do cara, tipo, de verdade, eu adoro o trabalho do cara. Ele é um baita de um marqueteiro mesmo, e um baita de um profissional, que é o tio Yuli, esse cara aqui. Eu falei, fala, meu querido, deixa eu tirar uma foto contigo. Tirei uma foto com o cara, ele, cara, nem perguntou meu nome, foda-se, acabou. 6 meses depois, ele foi na V4. E eu me apresentei, pô, eu sou o CMO da V4, lidero marketing e vendas aqui. Ele falou, caralho, que top, irmão, puta, pega o meu contato, lá. Ele nem lembrou de mim que eu tirei uma foto com o cara lá no Fire Festival. Por quê? Quando tu pede foto, tu te coloca o nível abaixo, pô. O cara não vai lembrar de ti. Ele não vai te colocar como um parceiro. Real. Mas aí eu devaneei, né? Não, é um papo real, pô. É um papo real. Por exemplo, você lembrou de uma coisa aqui, a gente teve alguns contatos, algumas interações. Eu nunca te pedi foto para ele. Isso é um caso, por exemplo, de um pensamento que eu, particularmente, aqui já trouxe para mim como natural. O cara é igual a mim aqui, a gente vê as pessoas na rua, artistas, não sei o que, não, é tudo igual. Tudo igual, essa é a pira. Bom, por que eu tô contando tudo isso para vocês, time, desse jeito? Olha só, esse papo aqui até agora foi 44 minutos sobre construção da identidade de marca. Vamos fazer um resumo aqui do que a gente viu? Define aí, ó. O Iago que acabou de abrir a câmera. Iago, define se tu tá em desenvolvimento de marca, se tu tá em consolidação de marca ou se tu tá em valorização de marca. Tu pegou essa parte da aula? Fala, turma. Eu entrei quase agora no meio, estava em uma outra reunião, mas consegui pegar um pouco. Eu estou em desenvolvimento. Legal. E aí, qual que é a visão, time? Tu definiu aonde tu tá, independente do cenário que tu tá, tu tem que ter os itens de identidade de marca bem definido. Quais são os itens que eu falei? Core, slogan, produto único, criar significado pro nome da marca. Pensa no fator XP. A XP veio do nome do Maçonave. Eles contam no livro Na Raça. Tava o Maçonave e o Benchimol. E o Benchimol falou assim, qual vai ser o nome do negócio? E o Maçonave falou, vai ser XPTO, pô. Sabe o que eles fizeram depois? Eles criaram um significado pra marca. Eles criaram um fator XP, que é foda. Puta campanha. Então a marca tem que ter um nome, tem que ter um significado foda. Tem que ter um produto único. E esse produto único, de preferência, tem que colocar você em outra categoria. Por quê? Existe a categoria, exemplo aqui, existe a categoria Boutique de M&A. O pessoal da Visto lá não pode entrar na categoria Boutique de M&A.
O jeito que tu embala o seu produto tem que eventualmente colocar numa outra categoria nova, que se chama goiaba, que é uma categoria nova que eventualmente tu está criando. Parte da tese da empresa chamar sócio estratégico é eu poder falar assim, isso daqui não é uma consultoria, tu não precisa de uma consultoria, tu não precisa de uma mentoria, tu não precisa de um curso, tu precisa de um sócio estratégico, que é tipo uma outra categoria, essa é a tese, né? Se eu vou conseguir ou não é outro assunto. Mas é a tese. E aí, fora isso, se tu tem uma empresa de serviço, definir um método que tu consiga validar esse método. Então, tu procura formas de validar o método. Repassando tudo que eu falei na aula. A definição do arquétipo. E aí, tu tem que valorizar esse arquétipo e fazer ele a sua personalidade. Se tu é dono do negócio, eventualmente vai ser a sua personalidade. Mais alguns itens aqui que eu falei também. Coisas que fortalecem a sua identidade de marca. A empresa tem que ser um bando, tem que ter frases da empresa, frases únicas da empresa. Então, a V4 tinha quem quer mais vence, por exemplo. Então, eu tô tentando emplacar o founder frouxo. Cara, coisa que eu detesto é homem frouxo. No mundo dos negócios, coisa que eu acho que a pior coisa é, cara, lidar com o empresário frouxo. Então, o cara vai criando aquela sensação de pertencimento do grupo com suas próprias fases. As pessoas querem fazer parte de algo grande o tempo todo. Então, para tu ter uma identidade de marca grande, tu tem que ter, eventualmente, uma sensação de pertencimento. Não necessariamente precisa ser algo positivo, ou Wesley, mas é melhor que tu tenha frases positivas, tá? Que conecta legal. Outro exemplo para vocês é storytelling. Então, storytelling da empresa tem que ter o tempo todo. O tempo todo o storytelling da empresa tem que estar contando. Máximo de símbolos possíveis. De preferência o logo do negócio parado em todas as camisas, em todos os cantos, todas as salas do negócio. Os evangelizadores, as pessoas que repetem a mesma coisa sobre o seu próprio negócio. E por último, a aprovação social, que é as pessoas pegando e replicando a sua mesma mensagem, as pessoas estão um nível acima de você. Foi o papo que a gente fez. Não deu tempo da gente chegar em distribuição de marca, time. E é um outro assunto. Que aí agora já foi 48 minutos, falta 10 minutos. Faz sentido a gente deixar para a próxima aula a distribuição de marca? O que vocês acham? Sim, legal. Assunto bem extenso. Não, totalmente, cara. Quanto disso é para a cultura interna e quanto disso é percepção do cliente? Cara, essa é uma pergunta muito top, Emerson. Meu chapéu. Deixa eu falar um negócio, cara. Empresa que não tem cultura interna, que não tem cultura interna forte, é empresa que não consegue fazer marketing forte. A primeira coisa, se tu é o dono do negócio, é construir uma cultura forte. É tu conseguir construir uma cultura forte. Por exemplo, uma coisa que eu estou construindo aqui na sócio estratégico. A cultura é: nós amamos feedback. Um dos valores da cultura vai ser amamos feedback. Ou feedback é um presente. Estou definindo isso ainda. Feedback é sempre um presente. Por quê? Porque eu quero ter liberdade de comer o rabo de todo mundo. Mas, cara, tu fez merda, aí tu tem que resolver isso daqui desse jeito. E o que o cara tem que fazer? Receber como um presente. Porque nós amamos presente, nós amamos feedback. Isso é uma cultura, é um valor da cultura. Quem não define cultura interna antes, não consegue compartilhar com o mercado a sua própria essência. E construir marca é colocar a sua essência para fora. A missão do marqueteiro é ser o propagador de boas notícias, ser o propagador da essência dos negócios, sabe? Então, cara, essa é uma provocação muito boa. Acho que vale a pena tu pensar sobre isso. Cara, eu nem tinha pensado nisso, tá, time? Mas olha só, para quem quer saber eventualmente o que eu tô fazendo na minha vida, que foi o que o Wesley perguntou aqui, eu vou mandar uma página para vocês. Aqui, cadê a página? Olha só. Essa página aqui é a explicação exata. Não abri ainda porque eu tô... Aqui, ó. Essa é a explicação do que eu tô fazendo, tá? Hoje. Eu tô
parte das entregas da sócio estratégica, eu não vou falar todas, mas só para vocês sacarem. Eu tô criando ainda os entregáveis, né? Mas parte da entrega é, cara, conselho. E aí, para eu ser conselheiro da empresa, eu vou definir 10 empresas para eu ser conselheiro. Eu tô fazendo uma imersão. Aqui tem a minha história, etc. Aqui algumas pessoas que deram depoimento sobre mim, tem que colocar foto, por exemplo, o Max Peters, que é o CEO da Adapta, o Thiago Reis, lá da Growth Machine, tem aqui o Cadu da Alugator, que é um grande parceiro, o Atab, o João Vitor. Depois, pesquisem, escrevam meu nome no Google, que vocês vão sacar. Aqui é a metodologia que eu estou criando, então, as fases de sobrevivência, talento, desenvolvimento, posso fazer uma aula sobre isso. E, por último, como que eu tô fazendo, tá, time? Eu vou na empresa do cliente, fico um dia inteiro lá, faço uma super imersão, e 1 ou 2 dias, e faço um plano de 90 dias. E, por último, um aconselhamento de 12 meses, 1h30 comigo por mês. Esses são os valores, não estou negociando, não é ancoragem, é o que eu estou fechando na prática, inclusive a imersão. Se ele não fecha o contrato de 10 mil recorrente, a imersão 50 mil, é como eu estou negociando hoje, uma imersão, um plano de negócio porrada, 90 dias, ou às vezes um ano, se eu fizer a imersão de 2 dias e não de um dia só, mais acompanhamento comigo, 1h30 por mês. Eventualmente eu coloco um time também para dar esse suporte. Se algum de vocês tiver interesse, me chama no WhatsApp aí, vamos trocar essa ideia. Não é todos os negócios que eu estou fazendo esse deal. Eu vou fechar 10 negócios assim, porque esse valor dos 100 mil reais por mês é o que eu vou viver, e ao mesmo tempo eu estou buscando um negócio para ser sócios e cair de cabeça, sabe? Que é a tese principal. Tem algumas pessoas aqui, eventualmente, que eu estou nessa negociação de me tornar sócio de algumas empresas que estão aqui nesse papo de hoje. Obrigado por ter levantado a bola, Wesley. Eu tinha esquecido 100%, meu querido. Mas, cara, vai ser muito legal se puder ajudar cada um de vocês aí, ajudar você, o Gabriel. Solta aqui o formuláriozinho de aplicação. Tem um formulário de aplicação para essa parceria. Então, aqui, formulário de aplicação 1, ó. Mandei aqui no chat. Se vocês eventualmente quiserem que eu seja conselheiro da empresa de vocês, só preencher o formulário aí e a gente se encontra no céu. Top, time. Então, a próxima aula vai ser sobre distribuição. Fechou? Obrigado, mestre, pela participação. Obrigado, Gabriel, pela parceria. Obrigado a todos vocês que participaram aí, Dedé. Conto com vocês para eventualmente tirar uma fotinha aqui, compartilhar lá. Obrigado, Blaca, pela participação, meu querido. Conta comigo, tá? Aí na 3C, cara. Valeu, Ricardo, da Visp Capital. Obrigado, querido. Obrigado, Will. Faz quanto tempo que eu não te vejo, meu querido? Vem trabalhar comigo. Valeu, Lucas. Fica com Deus. Valeu, gurizada. Obrigado aí pela participação de vocês, time. Encerramos o papo de hoje e na semana que vem a gente volta para falar só sobre distribuição, tá? Já vou deixar todos vocês brifados aí. Encerramos por hoje e na semana que vem vai ser ainda construção de marca, mas falar sobre distribuição. Combinado? Valeu, time. Se cuidem aí. Valeu, Will. Se cuida, meu querido. Com Deus. Vou ficar aqui na cal porque o Gabriel precisa falar comigo. Fora isso, estão liberados, gurizada. Até semana que vem. Nos encontramos, vou parar de gravar aqui, nos encontramos semana que vem para falar sobre distribuição. Distribuição de marca. Vamos! Parei de gravar. Valeu, Wesley.